Olá, meus queridos, tudo bem? Um bom dia a todos, uma boa preparação aí no fim de semana, né? O sábado a gente entende que está chegando também, hoje é sexta-feira, dia da preparação, então a gente deseja aí realmente um bom dia a todos, que vocês possam estar em paz diante do Senhor e que tudo possa estar bem na sua vida. Não sei como você tem se sentido hoje, não sei como você tem estado hoje, mas acredito que a paz do Senhor precisa estar no seu coração. E para isso nós vamos falar, deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 17, e nós vamos falar sobre o rei Davi, tá? Nós vamos falar sobre o rei Davi. E vou me ajeitar aqui direitinho para ficar aqui mais para o centro, tá bom? Rei Davi, nós vamos falar sobre o rei Davi. Só que, como tem muita história do rei Davi, a época é grande, a gente vai pegar, pelo menos eu vou falar um pouquinho, do início, ainda quando ele não era rei, quando ele disputou e enfrentou o grande Golias. Apesar de ser uma história bem conhecida, eu acredito que a gente ainda consiga tirar algumas lições para os dias de hoje. E todos nós temos alguma batalha. Ontem nós vimos o rei Ezequias dizendo que o Senhor guerreia as nossas guerras, o Senhor peleja as nossas pelejas. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa guerra, dessa peleja também aqui de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, de Davi e Golias. E a gente vai descrever o que houve, qual foi o contexto, a gente vai ler alguns textos aqui, a gente vai ver como Golias era forte, preparado, ou seja, humanamente, do mesmo jeito que ontem, era humanamente o povo de Israel vencer. Humanamente falando, era praticamente impossível Davi vencer. Mas tanto Davi quanto o rei, ontem, Ezequias, eles confiavam. Quanto que ontem disse, ele tem o braço da carne, mas nós temos o Senhor. E Davi também vai falar algo parecido e vai enfrentar. O que eu quero que você imagine nos dias de hoje, com essa série, com o fim, né? Está terminando essa série hoje, os reis de Israel, e volta na segunda-feira novamente, de segunda a sexta, essa série na manhã, só que aí a gente vai falar das mulheres da Bíblia. Então a gente vai ver mulheres no Antigo Testamento e mulheres no Novo Testamento, mulheres que fizeram algo diferente. Como a gente falou dos reis, pensei até na possibilidade de falar da rainha Esther, mas nós vamos falar da rainha Esther na semana que vem, na série Mulheres da Bíblia, tá ok? E tem muitas coisas para a gente falar, cada semana uma nova série. Como eu gosto de guerras, de batalhas, ontem a gente estava falando, né, na entrevista ali com Isaac, pai e filho. Eu gosto muito de guerra, de batalhas, de lutas. Então me chamou a atenção essa batalha e eu quero dividir com você. Você tem enfrentado lutas, você tem enfrentado batalhas, você tem perdido as batalhas, você tem se sentido fracassado, você tem medo de que essas batalhas possam voltar só para te derrubar de novo, sabe? Você já se sentiu assim? Então eu pensei nesse texto para que a gente possa entender que se confiarmos no Senhor, se buscarmos no Senhor, nós vamos conseguir a nossa vitória, tá? Abriram aí as suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 17? Desejo aí um bom dia a todos, aqueles que já estão aí, aqueles que ainda vão assistir, porque vai ficar gravado, que a graça do Senhor esteja conosco. E mais uma vez um bom dia a todos os queridos que estão aqui, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, nós vamos falar hoje sobre o rei Davi. Na verdade, nós vamos falar no período que ele ainda não era rei. Ele já tinha sido ungido para ser rei,
mas ele ainda não era rei. Mas nós vamos falar do desafio que ele teve com Golias e que o Senhor deu a vitória. Nos ajude também a termos as nossas vitórias nas nossas batalhas. Abençoe o dia de hoje aos nossos queridos. Hoje é sexta-feira, muitos estão se preparando, nós estamos também nos preparando para o sábado. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quando você lê o contexto, 1 Samuel 17 já fala da guerra, né, que os filhos de Israel e os filisteus estavam brigando. Então, eles guerrearam. Como é que eles guerreavam? Como é que eram algumas guerras antigas? Existia a possibilidade de luta mesmo, né, de espada e tal, e existia quando um país, né, quando um reino confiava muito no seu super-herói, vamos dizer assim, ele então fazia uma proposta, que foi essa aqui. Ele enviava uma pessoa de lá, o mais forte que eles achavam, e desafiavam o outro reino. Ou seja, poderia ser uma vitória mais fácil. Em vez de vocês guerrearem todo mundo contra todo mundo, e haver muitas mortes, faz o seguinte, pega o melhor de vocês e eu vou aqui também com o melhor daqui e nós vamos lutar. O que vencer, ou seja, morre só um, o que perder vai se render, todo mundo se rende para vocês. E o vencedor venceu a guerra. Parece assim mais fácil, menos sanguinário, né? E foi justamente, olha só, no verso 3 diz assim, 1 Samuel 17, verso 3. Estava falando do povo de Israel e dos filisteus, tá? Estavam estes no monte do lado da Lém e os israelitas no outro monte do lado da Quém. E entre eles um vale. Então, nessa batalha, nessa guerra entre os filisteus e os israelitas, não estavam simplesmente guerreando. Um estava no monte, o outro estava no outro monte, e entre os dois montes tinha um vale. Então, eles estavam no monte de lá, e de lá falava. E, obviamente, quando a gente está em acampamento, o que a gente gosta de falar em acampamento? A gente gosta de dar um berro para a gente ouvir o eco, né? Ouvir o eco. Então, muito provavelmente, o de lá falava e dava o eco para cá. Muito provavelmente. E olha só o que aconteceu no verso 4. Saiu então dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, da cidade de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Vocês conseguem imaginar um bicho desse tamanho? Eu não sei, eu tentei aí, a minha Bíblia tem até aí a conversão. Sabe quanto dá? Você já viu jogador de basquete? A gente acha do jogador de basquete 2,40 metros, alto, grande, né? 2,20 metros. Já de 2 metros já é grande. A Bíblia diz aqui que ele tinha 6 côvados. Se a gente colocar 6 côvados aí por 45 centímetros, vezes 6, só aí dá 2,70 metros. Só aí. Mais 1 palmo. E aí 1 palmo dá uns 20 e pouquinhos centímetros, ou seja, Golias tinha quase 3 metros, cerca de 3 metros. Aqui a conversão diz que é cerca de 3 metros, ou seja, entre 2,95 a 3 metros. Você consegue enfrentar alguém de 3 metros? Seja sincero, não dá para enfrentar alguém de 3 metros? Não dá. Então, note, até esses jogadores de basquete seriam menores. Então, por que o povo de Israel, os filisteus estavam fazendo essa proposta? Obviamente, porque eles imaginavam o seguinte, não tem como vencer esse Golias. Então, vamos fazer o seguinte, bota o Golias e eles, vamos ver se tem alguém corajoso de lá para vir lutar.
E aí que eu quero que vocês entendam, queridos. Sabe? Aquilo que para os homens é fácil, aí é que começa o trabalho para Deus. Aquilo que para os homens, não, vamos fazer assim que não vai ter jeito, vai acontecer assim. Se Deus quiser que aconteça, aconteça. Mas se Deus quiser que não aconteça, se Deus entender que não deve acontecer daquele jeito, ele atrapalha os planos e ele muda os planos. Nunca se esqueça disso. Aquilo que possa estar certo, possa parecer certo, impossível de mudar, pastor, não dá para mudar. Com o Senhor dá para mudar. A questão é, você e eu confiamos no Senhor a ponto dele mudar a nossa vida, a nossa história e o nosso contexto? Pastor, essa luta não dá para vencer. Pastor, isso aqui não dá. Dá. Aqui, um homem de 3 metros. O povo de Israel já tinha vencido no passado, mas eles aqui estavam longe do Senhor. E, teoricamente, queridos, a pessoa mais indicada para enfrentar o Golias era o rei. Sabia disso? Porque ele era o maior em Israel. Não porque ele era só rei. A Bíblia diz, se você for comparar lá, abra aí em Samuel, capítulo 9, verso 2. Depois a gente vai voltar aqui, só para a gente ler rapidinho. 1 Samuel 9, verso 2 diz assim, falando de Saul. Olha só o que fala de Saul. Tinha ele um filho chamado Saul, moço e tão belo, que dentre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Ou seja, ele era o homem mais bonito de Israel. Desde os ombros para cima sobressaía diante do povo. O que é isso, desde os ombros para cima? Que ele sobressaía. Além dele ser o mais bonito de Israel, ele sobressaía do ombro. Ou seja, o mais alto em Israel batia no ombro dele. Então, quem era que tinha que enfrentar o Golias? Você já sabe a resposta, eu já dei para vocês. O rei. Mas um rei que já estava longe dos caminhos do Senhor vai fazer o quê? Vai morrer de medo. E aí, olha só o que aconteceu. A Bíblia ainda continua dizendo que esse Golias, ele vestiu um capacete de bronze, vestiu uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos. Só a couraça de bronze, aquele tipo colete, traduzindo para a gente hoje, era 57 quilos, peso de muitas pessoas. Ele estava carregando. A ponta da lança, só a pontinha, sabe? Aquela lancinha. A lança e no finalzinho tem aquela ponta de ferro, tá aqui, ó, verso 7. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança, a pontinha, de 600 ciclos de ferro. Sabe quanto é de peso? 7 quilos. Você já foi em academia? Você já levantou aqueles pezinhos de 7 quilos? Você faz assim e tal, malhando, 7 quilos. Você consegue manejar, furar, assim, fazer coisa rápida, 7 quilos. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Ou seja, dava para vencer, humanamente falando, um bicho daquele tamanho? Não dá. Além de tamanho, ainda todo armado, e não dava. Ele era muito mais forte. Eu não sei nem quanto pesava um bicho desse. Um homem desse tamanho aí, de 3 metros, com a ponta da lança, só a pontinha da lança, 7 quilos, 57 da couraça, fora outras coisas, sabe? E aí, olha só, no versos 9, olha só o que Saul diz. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Ele deveria estar falando dessa maneira de zombaria. Você já viu alguém zombando? Eu acho que ele estava zombando aqui. Olha, se vocês conseguirem alguém para me vencer, nós vamos ser servos de vocês. Então, olha só, vamos guerrear assim, em vez de todo mundo contra todo mundo, vai ter muita morte, vamos aqui um contra o outro. E aí ele disse assim, se vocês puderem me vencer e me ferir, então nós seremos servos.
Verso 11, ouvindo Saul, porque eu já mostrei para vocês que Saul era o maior de todos. Então, imagina, o povo todo sabia que Saul era o maior. E todo mundo, ninguém ia falar porque era o rei, mas todo mundo na sua mente é o rei que tem que ir, é o rei que tem que ir. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se muito e temeram. Por que temeram? Porque estavam sem a confiança do Deus de Israel. Sabe, queridos, todos os nossos problemas, e nós temos muitos problemas, eu tenho os meus, você tem os seus. Talvez aquilo que é grande para mim não seja grande para você. Talvez assim um grande problema que eu acho que eu tenho, quando eu falar para você, você vai dizer assim, pastor, mas isso o senhor acha? Poxa, eu não esperava que o senhor tivesse essa dificuldade. E talvez, quando você fosse contar a sua dificuldade, você quer ver uma coisa? Tem muita gente que tem problema de vícios. Luta, entende que precisa parar e não consegue parar. Eu não tenho. Nesse ponto, não tenho. Então, largar cigarro, para mim, eu nunca fumei. Beber, largar cerveja, largar as bebidas alcoólicas, eu nunca bebi. E eu não estou falando de gente só fora, não, porque tem gente da igreja que faz isso. Vocês sabiam disso, irmãos? Que tem gente da igreja que faz isso? Faz coisas escondidas e luta para que ninguém saiba. O problema é que Deus nos dá chance para a gente se arrepender. E se a gente não se arrepender, em algum momento se torna público. Não porque Deus quer fazer isso, mas porque o inimigo transforma a situação em pública. Então, nós precisamos lutar. Mas isso não tem para mim nada. Tem gente que gosta de comida, camarão, largou, abandonou, se batizou, se tornou da igreja, porco. Sabe? Eu, quando eu estava nas praias, nas férias, e nas praias normalmente tem cheiro de camarão, fritura. Nossa, aquilo ali me dá um nojo tão grande, vontade de vomitar. E eu fico pensando assim, como é que esse povo come isso, gente? Meu Deus do céu, eles, coitado, tem problema. Só que quem comeu já camarão, uma vez eu falei isso, falando, pastor, não fale isso, isso é muito gostoso, eu não como mais, mas a pessoa chegou até a salivar. Eu falei, filho, você precisa mudar de vida então, filho, você está pecando aí. E a pessoa riu, a gente riu ali, mas sabe, queridos, tem gente que tem suas lutas. Eu tenho as minhas e você tem as suas. Mas será que as suas lutas são tão grandes a ponto do Deus de Israel não poder te ajudar? Ele só não vai te ajudar se você não buscá-lo. Aqui o povo temeu porque eles não buscavam ao Senhor. Percebe que ontem o rei Ezequias, ele falou, a Bíblia diz que ele falou o coração do povo. Eles têm o braço da carne, mas nós temos o Senhor, que guerreia as nossas guerras. Quando a Bíblia diz que ele falou, o povo se acalmou. Olha a diferença de um rei. Aqui, no caso do rei Saul, eu vou falar, não estou falando de Davi, mas aqui, quando Golias falou, vamos aí lutar um contra o outro, a Bíblia diz que Saul temeu e todos temeram. Por quê? Porque faltou liderança. E a verdadeira liderança, queridos, está naquele que serve ao Senhor. Sabe, eu sou líder da minha igreja, mas existem líderes acima de mim. Você é líder na sua casa. Talvez você vai dizer, mas pastor, eu sou filho, eu sou o irmão mais novo, quem manda na casa é meu pai ou meu tio, eu não sei quem é. Mas em algum momento você vai assumir a posição de liderança na sua casa, mesmo quando você mora sozinho, mesmo quando, ou sozinha, né? Porque tem muitas irmãs também assistindo, ou quando você vai para algum outro local para trabalhar, para viver. Sabe, queridos e queridas, a gente precisa ter a certeza de uma coisa: em algum momento nós seremos o líder, nós podemos influenciar alguém, e nessa hora precisamos influenciar para o bem. Como vamos influenciar para o bem? Como vamos vencer as nossas guerras? Buscando o Senhor. E aí a história você conhece um pouco mais, durou 40 dias. 40 dias essa afronta. Saul falando, Golias falando, todo mundo com medo, 40 dias com medo. Você consegue imaginar homem com medo? Você consegue?
As irmãs conseguem, os homens vão dizer que não conseguem. Não, homem não tem medo. Tem medo sim. Você quer ver homem com medo? Quando ele está doente. Oh, tadinho, ele está doente, coitado. Eu falo porque eu também fico doente. E quando fica doente, ele fica mole. Ai, acho que vai morrer, e sofre e tal. Não é assim? Agora imagina 40 dias, eles ouvindo, sendo humilhados, e olhando para aquele bichão grandão, do outro lado da montanha, dando eco. Muito provavelmente a voz de um bicho daquele tamanho não era uma voz... Devia ser uma voz... Sabe aquela voz que dá medo mesmo? Deveria ser, sabe? E ele provavelmente deveria rir. Porque ele não deveria falar assim, olha, alguém aí quer guerrear contra mim? Se eu perder, se vocês me vencerem, nós somos servos de vocês, tá bom? Agora eu vou voltar, vou descansar, vou aguardar. Não, ele deveria falar. E já 40 dias, imagina. Cada dia que passa, e aí? Nada. Um bando de fraco. Ele deveria falar outras coisas que a Bíblia não faz questão de explicar ou de falar. Mas nessa hora, a Bíblia diz assim, que o pai de Davi, preocupado com os filhos, porque os pais sempre se preocupam com os filhos. Talvez você diga para mim assim, pastor, meu pai briga comigo o tempo todo, minha mãe briga comigo, pode ter certeza. Os seus pais se preocupam com você. E se você dá trabalho, se você está andando no caminho errado, os seus pais sofrem por você. Mesmo que possa parecer duro, mesmo que eles possam dizer assim, olha, não faça mais isso, ou vá embora de casa, eles estão falando com angústia no coração. E aí o pai falou para Davi, Davi, vai no acampamento, leva uma comida para os seus irmãos que estão na guerra, tinham 3 na guerra, e, obviamente, para você entrar no meio da guerra, você vai levar também uma comida para o comandante ali. 10 queijos para o comandante e leva uma comida para os seus irmãos. E Davi foi. E na hora que Davi foi, queridos, Davi, um desses 40 dias, encontrou quem? O Golias falando isso. Eu quero ler para vocês o verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Percebe que aqui Davi, mas que é esse aí que está falando? E está falando aí, está afrontando a Deus, porque não está afrontando vocês. Sabe, queridos, quando alguém zomba de você, da sua crença, não está afrontando você. Está afrontando o Deus a quem você serve. Sabe, quando você oferece estudo bíblico para alguém, quando você diz, olha, eu não posso ir nesse dia porque eu sirvo ao Senhor nesse dia, e alguém zomba de você, ele não está zombando de você. Ele está zombando do Deus a quem você serve. Por isso, nós precisamos ter uma fé firme, viva, porque se nós não tivermos essa fé firme, não tivermos essa fé viva, na hora que alguém zombar da gente, a gente não vai entender que está zombando de Deus, vai entender que está zombando da gente mesmo. E a gente abaixa a cabeça, fica envergonhado e vai embora, derrotado, sabe? A gente não precisa ser orgulhoso, a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa entender que quando alguém diz não para você, está dizendo não para o Deus de Israel. A questão é, estamos nós vivendo como filhos do rei de Israel? Esse é o segredo da nossa vida, queridos. Eu não sei onde você está hoje. Eu estou vendo os nomes das pessoas, queridos. Todas essas eu tenho, são meus amigos, estão no meu Facebook. Eu tenho um profundo carinho de vocês, eu vejo os nomes aqui. Já disse uma vez, se eu ficar falando bom dia, boa tarde, fulano de tal, como eu vejo algumas lives, eu perco a minha mente aí no que eu vou falar. Infelizmente, eu tenho essa fraqueza. Mas eu vejo as pessoas aqui e tenho alegria de estar falando com elas. E eu tenho certeza que Deus está do seu lado aí. Agora, mesmo que você esteja se sentindo fraco ou fraca, busque ao Senhor, ore ao Senhor, clame a Ele. E ao você clamar, você vai ver que o Senhor vai estar presente com você. Não temas, o Senhor é contigo.
Não te assombres, o Senhor é teu Deus, Ele te fortalece, Ele te sustenta e Ele te levanta com a destra da justiça. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então a gente não precisa temer. A gente vai sentir um frio na barriga? Vai, eu sinto. Pode ser que a nossa confiança dê errado? Pode. Os amigos de Daniel confiaram em Deus e falaram, se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós também não vamos adorar a imagem. Pode dar errado? Pode. Você pode perder o emprego porque foi fiel a Deus? Pode. Você pode perder o ano letivo agora, porque a gente está tudo parado, mas você pode perder o ano letivo por causa do dia do Senhor? Pode. E aí? Por causa disso, não, eu vou, sabe? Eu vou estudar mesmo, eu vou pedir minha remoção e lá no final, depois eu volto. É tão fácil, né? A gente faz planos, mas será que vai dar certo isso? Sabe? Não é assim. Não deve ser assim. Firme no Senhor, busca o Senhor. E aí, falaram para Saul, olha, tem um rapazinho aí que... E quando fala rapazinho, tá comparando diante de Saul. Saul era grandão, ó. Se você pensar em alguém com 1,80 m, do ombro para cima é o quê? Pelo menos mais um palmo. Ou seja, Saul, se for 1,80 m, e que 1,80 m já é grande, Saul deveria ter quase 2 metros, em torno de 2 metros. Então, Saul era grande, 2 metros, mas Golias media 3. Davi provavelmente media aí 1,70 m, entre uns 70 e 80. A gente acha que ele é pequeno diante do filisteu. Mas ele não era anão, sabe? A gente é assim. Deus criou Adão e Eva na sexta-feira, descansaram o sábado no Senhor, no domingo a serpente tentou, parece, né? Porque está o relato assim, mas não foi bem assim também. Então, queridos, contaram para Saul, Saul chamou, aí Davi disse assim, não, eu posso enfrentá-lo, eu já enfrentei um leão, já matei um urso defendendo as ovelhas do meu pai, e Saul disse assim, não dá para você ir, você não peleja, você nunca foi para a guerra, meu Deus, eu vou botar você vai apanhar, você vai morrer, e aí a gente vai ser servo dos filisteus. Mas eu venci o leão e eu venci o urso. Se eu venci eles, eu posso vencer esse aí. Tá bom, vai. Aí a Bíblia diz que Saul botou assim, você vai usar a minha armadura. E Davi disse assim, olha, verso 39, na parte final do verso 39, não posso andar com isso, nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo ali, tirou a armadura, sabe? Tomou um cajado, tomou uma vara de pastor, ele era pastor, na mão, pegou 5 pedrinhas, pôs na sua bolsa lá, no seu alforje, e trazia também uma outra bolsa de couro, e lançou a mão na sua funda e foi ao filisteu. Ele pegou o quê? Uma funda, aquela que roda assim, e joga. Queridos, dá para vencer? Com todo respeito, assim, olhando, a gente já sabe da história, a gente sabe que ele venceu, mas se não tivesse isso, o outro todo armado, sabe? Pegou 5 pedras, ele não errou uma, na primeira foi, mas ele foi com um pedacinho de pau, rodou, não vai dar, não consegue, não, meu Deus, o que é isso? Você consegue imaginar o rei de Israel olhando para a cena? Você consegue imaginar os outros olhando para aquela cena? Todos covardes, deixando um jovem inexperiente indo. Só que este jovem inexperiente estava diante do Senhor dos Exércitos. E ele estava indo diante do Senhor. E aí, quando Golias viu a cena, porque eles devem ter descido ao vale. Eles não, estavam um do lado do outro. E na hora que desceu, a Bíblia diz que Golias desprezou, viu aquela coisa, aquela criança, e disse, quem é você que está vindo com um pedaço de pau? Eu sou cachorro. Sabe, quando eu li esse texto, eu estava relendo hoje para contar a história,
Eu me lembrei da minha infância. Você já foi Eu sempre morei na cidade grande, e nas férias a gente ia para a roça. E na roça a gente aprendia a subir em árvore, a chupar manga da árvore. Na cidade a gente não fazia isso. E nas férias eu fazia isso, na casa dos meus avós. E também quando a gente andava assim no meio das casas, fazendo, vinham os cachorros. E o que a gente fazia? O que você já deve ter feito se você já morou no interior? Pegava uns pedaços de pau, fingia que ia atacar. Eu não estou falando para maltratar os animais. Mas quantas vezes a gente corria dos cachorros? E aí, quando a gente tinha um pedaço de pau, a gente pegava e o cachorro corria da gente. Não para bater nele, ou para fingir que vai tacar um pedaço de pedra. E aí eu tacava, não para matar o cachorro. Não estou falando isso, queridos. Por favor, depois vocês vão dizer que eu sou assassino. Não, nunca matei cachorro nenhum. Mas eu me lembrei disso. Você não se lembra, não? E ele disse, quem sou? Vocês estão me chamando de cachorro para vir com um pedaço de pau? Eu vou matar você, vou destruir você, vou oferecer esses urubus aí, vão comer a tua carne. Olha a resposta de Davi. Verso 45. Disse, porém, Davi, tu vens com espada, com lança e com escudo. Escudo, irmãos. Bastava Golias botar o escudo ali, a pedra ia pegar nele. Não ia pegar. O problema é que a pedra foi mais rápida do que isso. Porque tinha alguém do lado de Davi, né? Então, você vem com a espada, com a lança e com o escudo. Eu, porém, vou em ti, contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E hoje mesmo, olha a coragem dele, e hoje mesmo, diante do Senhor, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi disse, eu não vou vencer, o Senhor vai vencer, o Senhor vai me entregar. Então, aquela pedra que Davi jogou, quem é que jogou mesmo? Davi está dizendo aqui, o Senhor dos Exércitos, entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e darei às aves dos céus e às bestas das feras. E verso 47, e saberá toda essa multidão, de lá e de cá, que o Senhor salva, não com espada e não com lança, porque o Senhor é a guerra. Ontem, Ezequias, na guerra, disse, o Senhor guerreia as nossas guerras. Davi aqui diz assim, o Senhor vai na guerra, o Senhor guerreia, a guerra é dele. Por isso, queridos, eu estou terminando dizendo o seguinte, a sua batalha não é sua, é do Senhor. Você tem algo que precisa vencer? Entregue nas mãos de Deus. Vença em nome do Senhor. Entenda que é Ele que guerreia as nossas batalhas. Ele é a guerra, Ele guerreia por nós. Quer você entregar nas mãos do Senhor? Quer você deixar a sua vida nas mãos do Senhor? Porque Davi acertou com uma pedra. E essa pedra não era tão grande. Ela tinha que ser ágil, tinha que ser veloz. Mas acertou. No meio da testa, aqui, ó, acertou aqui. Jogou. Mas com certeza a mão do anjo deu mais velocidade, deu mais impacto e acertou o filisteu. Davi destruiu, pegou a própria espada, porque Davi não tinha espada, pegou a própria espada do filisteu e cortou. Lê a história aí. Ele venceu alguém que não dava para vencer. Nós podemos vencer aquilo que nós não conseguimos vencer. Quer vencer? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua face, estamos te pedindo que a Tua bênção e a Tua paz esteja sobre nós. Abençoe a estes e estas que estão ouvindo essa mensagem. Nós temos as nossas lutas, nossas batalhas, que a Tua graça nos alcance e que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom dia a todos. Na semana que vem, na segunda, de segunda a sexta, nós vamos ter uma nova série, agora não mais com os reis de Israel. Na primeira semana foi Milagres de Jesus, agora Rei de Israel, e semana que vem vai ser Mulheres na Bíblia. Nós vamos aprender algumas coisas, e até para os rapazes também a gente precisa aprender algumas coisas com as irmãs. Lembro a vocês que amanhã nós faremos o culto e a lição da Escola Sabatina na igreja, não vai ser culto presencial, vai ser online, nós vamos gravar lá, então vamos testar, né? Vamos torcer para que a internet esteja boa lá, para a gente fazer. Nós vamos fazer pelo canal do YouTube, tá ok?
Lembra vocês também que amanhã à noite, a partir das 7h30 da noite, sábado à noite, todos os dias, o pastor Luiz Gonçalves vai estar falando ao meu e ao seu coração na semana do Calvário, na Semana Santa, na semana que termina na Páscoa, tá bom? Deus abençoe. Um feliz sábado para aqueles que já são adventistas, uma boa preparação para o sábado de amanhã. Para aqueles que não são, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam convosco. E um feliz também, um bom dia de sexta-feira e um feliz sábado também, tá? Amanhã, de qualquer maneira, você vai estar em casa, então que a paz do Senhor esteja no seu coração. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória hoje, e mesmo que seja como Golias para você, em nome do Senhor dos Exércitos, você vai conseguir a vitória. Amém.